Olá, estudantes da primeira série! Nessa aula nós vamos falar sobre logaritmo e a sua aplicação para a resolução de equações exponenciais e também de outras situações problemas. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Aplicar os conhecimentos relacionados a logaritmo na resolução de equações exponenciais e situações problemas. Você sabia que os logaritmos são utilizados em diferentes áreas do conhecimento humano, como a medicina, a física, a química, a geografia, psicologia, entre outras? Sabiam? Com certeza sim, né, pessoal? Ele é um assunto muito importante. Na matemática a gente estuda muito. Por quê? Porque ele resolve muitas situações e problemas. A escala Richter foi desenvolvida por Charles Richter e Benno Gutenberg, no intuito de medir a magnitude de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas. A magnitude em graus é o logaritmo da medida das amplitudes, medida por aparelhos denominados sismógrafos. Das ondas produzidas pela liberação de energia do terremoto, a fórmula utilizada é a seguinte: m é igual a log de A menos o log do A inicial, onde m é a magnitude, A é a amplitude máxima e a 0 é uma amplitude de referência. Utilizando a fórmula da magnitude de um terremoto, compare um terremoto de 5 graus com um terremoto de 8 graus. Todos na escala Richter. Então, pessoal, o que vocês devem fazer? Nós conhecemos aqui a magnitude de 2 terremotos. Então, nós vamos usar isso para comparar esses dois. Pensem um pouquinho e já já a gente volta.
aí, pessoal, resolveram? Então, acompanhe a resolução aqui comigo. Nós temos a fórmula, né, da magnitude, que mede a magnitude de um terremoto, e nós queremos comparar dois terremotos, um de 5 graus com outro de 8. Então, vamos lá. A fórmula da magnitude representada aqui. Como nós queremos a comparação, então nós vamos fazer M1 menos M2, usando a fórmula dada para o M1 menos a mesma fórmula para o M2. Foi isso que aconteceu aqui, né, pessoal? Então, mostrei dessa maneira. Conheço quem é a magnitude 1. A magnitude 1 é 5. A magnitude 2 é 8, relacionadas aos dois terremotos. Resolvendo aqui, pessoal, ficaria esse log de A1 menos log de A0 menos o log de A2 que está aqui, menos com menos, mais o log de A0. Então, vocês notem, pessoal, que esse está positivo, negativo, e esse daqui ficaria positivo, por isso que se isolou e não apareceu aqui embaixo. Realizando o cálculo 5 menos 8 dá menos 3, e aqui eu tenho a mesma base do logaritmo e uma subtração. Então, eu vou escrever como a operação inversa que ocorreu, que foi, para isso aparecer, eu teria que ter um quociente de logaritmando. Então, foi isso que aconteceu aqui, pessoal. Repetiu o logaritmo e fizemos A1 que divide o A2. Lembrem da regrinha lá do quociente. Se tiver um quociente, uma divisão, passa subtraindo. Agora, nós vamos fazer a aplicação do logaritmo. Então, perdão. Lembrem comigo, pessoal, a base é 10. Não apareceu, mas a base é 10. Esse daqui fica sendo considerado o nosso logaritmando e o menos 3, o valor do logaritmo. Então, a gente faz assim, 10 elevado na menos 3, né? 10 elevado na menos 3 é igual ao logaritmando. Mas esse 10 elevado na menos 3 eu posso reescrever. Se eu inverter a fração, né? Ele é 10, o inverso da fração do número 10 é 1 sobre 10, e troca o sinal do expoente. É igual a 1 sobre A2. Resolvendo, 1 ao cubo é 1, 10 ao cubo é 1000. Agora, comparando a intensidade do primeiro terremoto à intensidade do segundo. Então, notem que a intensidade do A2 é 1000 vezes a do A1. Note que as ondas do terremoto A2 possuem amplitude 1000 vezes mais intensas que a do terremoto A1. Foi a conclusão que a gente chegou ali, né? Mais um exercício, pessoal. A intensidade I de um terremoto, medida na escala Richter, é um número que varia de I igual a 0 até I igual a 8,9, para o maior terremoto conhecido, que é dado pela fórmula I igual 2 sobre 3, que multiplica o log de 10, que multiplica o E divididos por E0 na base 10, em que E é a energia liberada no terremoto em kWh e E0 é 7 vezes 10 na menos 3, também kWh. Qual a energia liberada no terremoto de intensidade 8 na escala Richter? Então pensem comigo, pessoal. Conhecemos a fórmula, conhecemos o E0. Então vamos substituir esse valor ali na fórmula. E aí vamos pensar também no seguinte, nós conhecemos aqui 8. A intensidade, né, pessoal? A intensidade é 8. Então pense nessas questões, substituam na fórmula e já já a gente volta.
E aí, pessoal, resolveram? Acompanhem comigo aqui a resolução. Então, nós conhecemos a fórmula e algumas informações adicionais, né? Vamos substituir, pessoal. Então, repetir a fórmula. No lugar da intensidade do terremoto que foi dado para a gente, eu coloquei o 8 e no lugar de E0, que também era conhecido, eu substituí 7 vezes 10 elevado na menos 3. Esse 2 sobre 3 que está multiplicando vai passar para cá dividindo, mas se eu fizer o inverso da fração, eu posso multiplicar. Foi o que eu fiz aqui. 2 sobre 3, o seu inverso, 3 sobre 2, multiplicando por 8. Ficamos com 8 vezes 3, 24, que divide por 2, que dá 12. Repetir todo o restante aqui, pessoal. Nesse momento, nós devemos lembrar das nossas definições de logaritmo, né? Então, eu preciso olhar para isso daqui e pensar em log. Conheço a base, conheço o valor do logaritmo e considero toda essa parte como meu logaritmando. Então, vamos lá. Escrevendo isso formalmente, fica a minha base elevado a determinado expoente que resulta nesse valor. Foi o que a professora fez aqui. Agora, meio por extremos e vamos encontrar a energia. Então, E multiplicou por 1, já que não tinha nenhum elemento aqui, então ficou o próprio E igual 7 vezes 10 elevado na menos 3, que multiplica 10 elevado na 12. Repetir o 7 e se eu tenho a mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Menos 3 mais 12 igual a 9. Então, energia é igual a 7 vezes 10 elevado na 9 kWh. Resolvido, vamos fazer mais um, pessoal. Então, acompanhe aqui comigo. O som que ouvimos são ondas sonoras produzidas por vibrações de partículas do meio. A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora, medida em watts por metro quadrado. A menor intensidade sonora auditível ou limiar de audibilidade possui intensidade I0 igual a 10 elevado na menos 12 watts por metro quadrado. A relação entre as intensidades sonoras permite calcular o nível sonoro do ambiente, que é dado em decibéis. Em virtude dos valores das intensidades serem muito pequenos ou muito grandes, utiliza-se as noções de logaritmo na seguinte fórmula, que é capaz de calcular os níveis sonoros. Então, nós temos aqui a fórmula, pessoal, NS igual a 10, que multiplica o quociente de I sobre I0, o logaritmo do quociente I sobre I0 na base 10. NS é o nível sonoro, I é a intensidade sonora e I0 é a menor intensidade física sonora auditível, que tem um valor específico, que é 10 elevado na menos 12 watts por metro quadrado. Então, vamos resolver. O próximo exercício aqui, o praticando 3. A exposição a níveis sonoros superiores a 80 decibéis pode causar lesões irreparáveis ao aparelho auditível, desculpa, pessoal, ocasionando desvio de personalidade como fadiga, neurose e até psicose. Qual o nível sonoro de uma intensidade de som igual a 10 elevado na menos 2 watts por metro quadrado e que é produzido por uma britadeira, por exemplo? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Nós conhecemos a fórmula, né? Conhecemos, ela foi mostrada no slide anterior, que vai ficar aparecendo para vocês. E nós conhecemos aqui a intensidade do som. Então, nós vamos substituir esse valor.
olhem no slide que vai ter também o valor da intensidade inicial, o I0, que aparece lá. Então, pense nisso, olhem a fórmula e resolvam. Já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Então, vamos lá, acompanhe a resolução aqui comigo. Nós conhecemos a fórmula, né, pessoal? NS igual a 10 que multiplica o quociente aqui I sobre I0 na base 10, é um logaritmo, né? Então, vamos substituir, nós conhecemos aqui a intensidade, 10 elevado na menos 2, e a intensidade I0, né, é igual a 10 elevado na menos 12, já aparecia lá na fórmula, né, pessoal? Então, substituindo, pessoal, repetir todo o início da fórmula, no lugar do I, a intensidade que eu conheço, colocamos 10 elevado na menos 2, que está dividindo pelo meu I0 inicial, né, que é 10 elevado na menos 12. Ok. O que vamos fazer aqui? Tenho a mesma base, então eu vou usar as regras de potência de mesma base. Se estivesse multiplicando a mesma base, repete a base, soma os expoentes. Como aqui está dividindo, repete a base e diminui os expoentes. Então, é isso que vai acontecer. Então, ficamos com 10, que multiplica o log. Repeti a base comum e agora eu vou subtrair. Então, ficou menos 2, menos 12. Note que menos com menos aqui vai ficar mais. Então, ficou menos 2 mais 12. O resultado é 10 positivo. Agora, resolvendo esse logaritmo. Minha base 10, meu logaritmando também é 10. Então, cortou, fica o próprio expoente como resultado. Então, ficou 10 vezes 10, que é igual a 100 decibéis. Ok? Muito bem. Então, nessa aula, nós falamos sobre o uso de logaritmo para resolver equações exponenciais e também outras situações problemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.